Olá, bom dia. No ar o Quem é Quem nesta manhã de domingo para todo o estado de Santa Catarina. E hoje um Quem é Quem diferente. Essa manhã de domingo é sempre bom trazer entrevistas suaves, entrevistas que tragam cultura, né, e educação para os catarinenses. E hoje eu vou falar de um assunto que eu pessoalmente adoro, pesquiso desde que me conheço por gente, tenho um verdadeiro fascínio pela maçonaria. Uma sociedade secreta que hoje em dia não é tão secreta assim, porque a gente já conhece um pouco, né, um pouquinho da história da maçonaria, mas muita gente desconhece a essência, desconhece como surgiu e principalmente desconhece o trabalho feito pela maçonaria hoje no mundo afora, e um trabalho que também acontece no Brasil, logicamente, e em Santa Catarina, na cidade onde você vive. Eu recebo aqui nos estúdios da Band, em Florianópolis, o grão-mestre do GOSC, que é o Grande Oriente de Santa Catarina, Paulo Sventinicas. Paulo, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Band. Um bom dia a você, Elaine. Um bom dia a todos os nossos telespectadores. Prazer enorme estar aqui conversando com você e com todo o nosso ordeiro progressista e acolhedor povo catarinense sobre esse tema tão importante que é a maçonaria. E desconhecido ainda, né? A gente conhece muito pouco sobre a maçonaria e muita gente, por desconhecer, muitas vezes até critica a maçonaria, né, Paulo? Eu gostaria de começar pelo começo. Como foi que a maçonaria surgiu no mundo? A maçonaria, a sua origem e o início da maçonaria é algo que os maçonólogos ainda não têm uma data exata de surgimento, né? Porque nós podemos entender maçonaria por várias vertentes. Nós podemos entender maçonaria sobre a vertente, por exemplo, filosófica, né? Sobre os nossos ensinamentos, a nossa doutrina, os nossos princípios. E se nós partimos desse particular, nós vamos entender que maçonaria é tão antiga quanto o homem. Porque quando o homem surge na Terra e a partir do momento em que ele sente a necessidade de se relacionar com outras pessoas, aí surge a maçonaria nesse aspecto filosófico. Porque nós pregamos a harmonia no relacionamento entre as pessoas, o conhecimento mútuo, a troca de informações, a troca de conhecimento para o crescimento das pessoas, individual e coletivo, de todos os seres. Então, sobre esse aspecto, a partir do momento em que surge o homem, surge a necessidade de se agrupar, surge a maçonaria sobre o aspecto filosófico. Se nós partirmos para uma outra visão sobre a maçonaria, que nós chamamos de operativa, que é outra vertente da maçonaria, então nós vamos ter que, também não há uma data exata, né? Mas nós podemos voltar ao tempo na época, por exemplo, das pirâmides, né? Cuja época áurea das construções das pirâmides foi em torno de 2.700, 2.300 antes de Cristo. E lá, nos corredores das pirâmides, já existem desenhos, figuras, que remetem a símbolos maçônicos. Isso é um indício de que naquela época já existia alguma coisa sobre maçonaria, né? Mas então, digo a maçonaria operativa. Por quê? Porque ela surge, e depois no avançar do tempo, quando nós chegamos na Idade Média, começam a aparecer os construtores, né? Então começa a aparecer aquelas congregações, aquelas corporações de construtores, de túmulos artísticos, de templos, de catedrais, né? E então esses templários fazem parte do início de uma maçonaria operativa, isto é, de construtores, agremiações de construtores, né? Pessoas que tinham o conhecimento da arte de construir. Né? E se nós continuarmos então na evolução da maçonaria, a partir do tempo, nós vamos chegar a uma terceira vertente, que é essa que mais se aproxima do que nós temos hoje, que é a maçonaria especulativa. A maçonaria especulativa surge mais ou menos em torno, né, no final de 1500, do século XIV, né, e nesse início do século XV, 1500, 1600, por ali, que começa a uma fase, então, em que a maçonaria começa a diminuir o seu crescimento, o seu prestígio, né, e há uma reforma, né, uma modificação da maçonaria, e começa a ingressar nas hostes maçônicas não só pessoas ligadas a construir, mas pessoas que também não tinham esse mistério.
Aí nós passamos a chamar a maçonaria especulativa. E um dos documentos mais importantes dessa época, que marca efetivamente o início da maçonaria, tal como nós conhecemos hoje, são as Constituições de Anderson, né, de 1723. Era um pastor anglicano que ele escreveu determinadas ordenações, isto é, um regulamento para a maçonaria, né? Antes disso, em 1717, tem um fato importante também, que foi a criação da Grande Loja de Londres. O que é uma grande loja? É uma instituição que coordena o trabalho de algumas lojas. Loja é um grupo de maçons. Já que você falou em grande loja, o que é o Grande Oriente? Você representa aqui o Grande Oriente da maçonaria no estado. Exatamente, Helena. Eu sou o grão-mestre do Grande Oriente de Santa Catarina. O Grande Oriente de Santa Catarina é uma potência maçônica. O que é uma potência maçônica? É aquela que congrega um número determinado de lojas, que são grupos menores, né? Então, quando alguns irmãos se agrupam e formam uma instituição, eles formam uma loja maçônica. E quando nós temos um número relativo de lojas maçônicas que se agrupam, nós temos uma grande loja ou um grande oriente, né? Que a denominação é diferente, mas é o mesmo sentido, que é uma instituição que coordena todas as lojas daquela agremiação. Então, no nosso caso, nós coordenamos em torno de 120 lojas espalhadas por todo o estado de Santa Catarina. Por que o termo irmão? Excelente pergunta, né? Por que irmão? Veja, uma instituição que prega a união da família, né? O crescimento do ser humano, como pessoa, né? Com todos esses valores hoje tão esquecidos, né, pela sociedade, né? De ética, de moral, de bons costumes, né? O crescimento da pessoa como parte integrante de uma sociedade, como um bom ser. Quando pessoas de bem se agrupam, não há melhor expressão do que nós chamarmos de irmãos. Certo. Porque irmãos tem a ver com fraternidade, com união, com respeito mútuo, com crescimento mútuo, né? No próprio idioma italiano, né, nós temos o fraterno, que é o irmão, que vem de fraternidade, né? Fraternidade vem daí, de fraterno. Então, a fraternidade é aquele princípio elementar que se deve praticar numa comunidade. Quando as pessoas se agrupam e praticam a fraternidade em si, são irmãos. Tá certo. E aí tem os desdobramentos, né? As esposas dos maçons são chamadas de cunhadas, os filhos de sobrinhos e sobrinhas, e aí tem também iniciação para os jovens, né? A gente vai entrar mais em detalhes sobre esse assunto ou sobre este ponto da maçonaria depois do intervalo, e nós também vamos fazer uma pergunta, uma provocação para o grão-mestre Paulo aqui no Quem é Quem hoje. Existe toda aquela especulação em relação aos templos maçônicos, né? Poucas pessoas que não são maçons têm acesso a esses templos. Por quê, Paulo? E o que acontece de verdade nesses templos? Será que Paulo vai poder responder pra gente? Depois do intervalo, um instante só. Volta o Quem é Quem nesta manhã de domingo, e hoje estamos falando sobre maçonaria aqui no programa. Eu recebo nos estúdios da Band em Florianópolis o grão-mestre do GOSC, Paulo Sventinicas. Paulo, a gente já falou sobre a origem da maçonaria, você já nos deu uma aula conceitual, né, de como que a maçonaria surgiu, enfim. Mas existem dois termos utilizados na maçonaria que me deixam um tanto quanto curiosa. Um deles eu já perguntei, que é em relação a essa tratativa, né, de chamar o maçom, o companheiro de irmão, né? Você já nos explicou que tem a ver com fraternidade. Mas você também falou no bloco anterior sobre a maçonaria especulativa. Eu queria rapidamente aqui trazer, né, resumidamente, qual é o sentido, o conceito verdadeiro da maçonaria especulativa. Como eu disse antes, a maçonaria especulativa foi uma nova versão de maçonaria que surge a partir, mais ou menos, entre 1500 e 1600, no momento em que pessoas não maçons passam a fazer, aliás, não construtores passam a fazer parte da maçonaria.
Então surge esse termo de especulativo. Mas por que especulativo? Não no sentido de especular financeiramente, especular assuntos menos recomendáveis da vida alheia ou coisa assim, não. O especulativo ali tem um sentido, na época principalmente, daquela pessoa que era dada à introspecção, à reflexão, à busca do saber, né? Não aquela pessoa que é acostumada a divulgar e sim a pesquisar, certo, a entrar dentro de si mesmo, a buscar a sua origem, né? Aí essa pessoa dada à reflexão era uma pessoa especulativa, era mais um teórico. Muito bem. Nesse sentido. É aquela velha história, né, de se autoconhecer. A gente já vai entrar nessa questão aí do autoconhecimento, certo, do morrer para nascer de novo, né? Mas antes eu gostaria que você me explicasse um outro termo utilizado pelos maçons, que também me gera muita curiosidade. Profano. Quem não é maçom é profano. Por quê? Qual o conceito de profano para o maçom, Paulo? O profano vem no sentido, também não tem nada de pejorativo, né? Não, quando se diz que uma pessoa é profana, não está querendo dizer que ela é menos do que qualquer maçom, que tem qualquer coisa negativa com ela. Não é nada disso. Na realidade, o profano é aquele não iniciado. A instituição maçônica é uma instituição essencialmente iniciática, né? Então nós nos iniciamos nos nossos mistérios, que de mistério não tem nada, né? Mas é usual esse termo. Então nós passamos por um determinado cerimonial, que é a iniciação, que faz a gente fazer uma reflexão de si mesmo, voltar à sua origem, tentar voltar à sua origem, né? Então os iniciados que se habituam com esse tipo de estudo, esse tipo de procedimento, né, não são profanos, porque o profano é dado mais, não é tão dado a esse estudo maçônico. Entende? Certo. Eu digo hoje, já não é tão dado, antes de dizer não é dado, porque hoje tem muitas pessoas que estudam maçonaria sem ser maçom. Né? É verdade, isso é um fato, hein? Mas então é nesse sentido, não tem nada de pejorativo, e sim de que não é um iniciado. Paulo, falando sobre os ritos, os rituais, né? Os rituais de iniciação, os ritos iniciáticos, maçonaria, ela é dividida em ritos, né? Tem o rito escocês antigo e aceito, que já foi o mais difundido do mundo, mas você me explicava que no mundo afora já existem outros ritos tão difundidos quanto, mas que no Brasil e em Santa Catarina o escocês ainda é o mais praticado, né? Por quê? Por ser um dos primeiros? O que você atribui? E tem outros também, né, crescentes aí, como o rito de York, por exemplo, e o rito brasileiro também, que vem numa crescente. Na realidade, um dos mais antigos aqui no Brasil, quando começou a maçonaria, havia, na realidade, a primeira loja maçônica não foi do escocês. Aí também há um engano, às vezes, de algumas pessoas, né? Mas o mais praticado, realmente, tanto a nível mundial, como a nível de Brasil, ainda é o escocês. Certo. Embora, como eu disse, já a nível mundial, essa diferenciação já não seja tão marcante, né? Nós temos vários outros ritos que estão crescendo bastante. A primeira loja surgida no Brasil não foi escocesa, foi a Dona Iramita. Né? Mas, realmente, esse rito se desenvolveu pouco no início. E o rito escocês cresceu mais. Por que o escocês é o mais popular, entre aspas, Paulo? É o mais popular, Paulo? Porque nós temos mais números de lojas, né? E um ingresso na maçonaria, né, na verdadeira maçonaria, ele não se dá por iniciativa da pessoa. Ele se dá por iniciativa de um convite de que alguém que já participa. Né? Então, no momento em que essa pessoa... Nós temos um rito que se desenvolveu mais, começou com o escocês. Então, essa pessoa que vai convidar, né, uma outra pessoa conhecida dela para ingressar na maçonaria, convida para ingressar na loja dela. Certo. E se essa loja é do rito escocês, nós tínhamos mais lojas do rito escocês, automaticamente o rito escocês cresceu mais. Paulo, conta para mim, é verdade essa história de que quando uma pessoa é convidada para ser maçom, para ingressar na maçonaria, tem a sua vida, entre aspas, investigada? O que na verdade vocês levam em consideração para uma pessoa, um homem ser maçom? É feito mesmo essa análise da questão de caráter, de conduta, principalmente conduta de vida do futuro maçom? Sim, efetivamente. Quando uma pessoa é convidada, né, ela já tem que ficar ciente de que
nós vamos ter que ter conhecimento sobre vários aspectos diferentes da vida dela. Certo. Por que isso? Porque nós queremos que passe a fazer parte da nossa instituição pessoas que já tenham por princípio, né, os mesmos princípios que nós temos. Pessoas dadas ao estudo, pessoas dadas à reflexão, pessoas que são cumpridoras dos seus deveres. A maçonaria fala muito em ética também. Exatamente, pessoas que já têm princípios de ética, de moral, de bons costumes. Porque se nós não pesquisarmos e não soubermos que essa pessoa tem esses atributos, nós vamos trazer para nós uma pessoa que não vai ficar lá, não vai se dar bem. Certo. E quando ingressa na maçonaria, o maçom é ser humano, e o ser humano está passível de erro. Se acontece um erro grave, um erro de conduta, de caráter, alguma falha desse maçom no decorrer do seu caminhar, né, da caminhada maçônica, o que acontece com ele, Paulo? Tal como toda e qualquer outra instituição que se preze, né, por manter a sua honorabilidade, o seu reconhecimento social, o seu respeito, a maçonaria também é assim. Não é só na maçonaria, né? Eu participo também da Ordem dos Advogados. E lá nós também temos esses princípios. O advogado, quando se desvirtua, quando pratica alguma coisa errada que é contra os nossos estatutos, ele é passivo de punição. E a maçonaria também preza por isso? A maçonaria tem a mesma coisa, né? Mas nós ainda observamos mais, ainda profundo, sobre o aspecto da ética, da moral, dos bons costumes, da pessoa cumpridora dos seus deveres. Então, como nós tratamos os seres humanos, nós somos também passíveis de um determinado momento, a pessoa se desviar. Certo. Mas dependendo da gravidade da falta praticada, a gente tem também vários mecanismos que a gente procura, inicialmente, quando não é nada grave, conversar com a pessoa, né, chamar a atenção dela, meu irmão, você não está agindo de acordo com os nossos princípios. Certo. Né? Então a gente procura resgatar isso. Certo. Agora, se for uma coisa muito grave, aí não, aí ele vai realmente sofrer ser afastado, uma punição e pode chegar até o caso de expulsão. Tá certo. A gente vai para o intervalo comercial. Depois do intervalo vai ser o último bloco, vai ter um tempinho ainda para a gente fazer algumas perguntas mais diferentes para o Paulo. Depois do intervalo, um instante só. Ok. De volta no ar, o Quem é Quem? Este é o último bloco do programa e hoje estamos falando sobre maçonaria e eu recebo aqui nos estúdios da Band em Florianópolis o grão-mestre do GOSC, Paulo Sventinecas. Paulo, que aliás, gente, eu não falei até agora no programa, mas quero registrar rapidamente, é advogado, já foi delegado federal, juiz federal do trabalho e hoje é professor. Ainda é professor, né, Paulo? Não, já estou aposentado. Já aposentou também Lecionei só 28 anos. 28 anos. E de maçonaria você tem exatamente a minha idade, 37 anos. 37 anos. Então, tem um conhecimento profundo aqui na minha frente. Esse conhecimento profundo, eu vou ter que fazer algumas provocações agora. Posso? Com respostas pode ser resumidas. Paulo, o que acontece dentro de um templo maçom? Por que o profano não pode entrar num templo maçom, Paulo? Porque os nossos ensinamentos ritualísticos, né, que se desenvolvem dentro do templo, são estudos profundos. Certo. E a pessoa, antes de chegar lá, ela tem que reunir determinados conhecimentos, determinadas tendências, né, para poder depois chegar lá. Então não teria como nós demonstrarmos nossos estudos, que não tem nada de segredo que se faz dentro do templo. Nós fizemos nossas reuniões, né, como qualquer outra reunião, como uma missa, como uma sessão espírita, como um culto evangélico, tem um começo, um desenvolvimento, um meio e um fim. Tá. Então nós também temos a nossa ritualística. E lá nós fizemos altos estudos filosóficos, né, de estudos dos nossos símbolos. Antigamente o templo era uma coisa desconhecida da população em geral. Hoje não. Há vários tipos de desenvolvimentos e trabalhos que a comunidade participa. Então a comunidade entra lá e enxerga uma quantidade enorme de símbolos. E não vai entender o que é. E o que ele não entende exatamente. Ela não entende, ela vê simplesmente aqueles objetos que estão ali. Não vai saber o que são as colunas. Agora, nós estudamos e aquilo, quando se olha para um símbolo daquele, quando nós olhamos o esquadro e o compasso, não é um esquadro e um compasso comum da profissão. Não é um instrumento de trabalho ali normal.
Nós olhamos e vemos ali a mensagem filosófica que aquilo nos traz. Verdade. Por isso que esses altos estudos filosóficos têm que ser feitos com as pessoas que já estão preparadas para isso. É verdade. E maçom não mata criancinha não, tá, gente? Com Também não certeza sacrifica não. animais. Não existe isso. Por que a maçonaria, Paulo, você está sendo entrevistado por uma mulher apaixonada por maçonaria, né? Eu sou Rosa Cruz já há muito tempo e eu sempre quis fazer essa pergunta para um maçom e eu tenho a honra e a oportunidade de perguntar para um grão-mestre, nada mais, nada menos, do GOSC. Por que a maçonaria não aceita mulher? O que tem na história que a mulher é impossibilitada de ingressar na maçonaria? A maçonaria, ela aceita sim mulheres. Não como iniciado, como eu disse, né? Ela não faz parte da nossa irmandade, mas ela tem uma participação muito importante. A maçonaria, na realidade, e isso é uma coisa que nós precisamos esclarecer, a maçonaria ela abrange a família toda. Tem o grupo de maçons dos homens, não. Tem o grupo das mulheres, que fazem toda a parte de benemerência, nós temos o grupo dos meninos, que são os capítulos de Demolês, nós temos o grupo das meninas, que são os Betés das filhas de Jó. Então, a maçonaria abrange a família toda. Na parte ritualística, filosófica, ainda não temos as mulheres oficialmente participando. Por quê, Paulo? Muito mais, no meu entendimento, e aí falo como pessoa, como João Paulo, e não como grão-mestre, muito mais por questões históricas. Históricas, né? Por quê? Porque, veja bem, antigamente nós tínhamos as mulheres uma participação muito pequena. Essas segregadas até mesmo no lar. Né? Depois as mulheres começam a sair do lar, começam a entrar no mercado de trabalho. Quando eu ingressei na magistratura, eram pouquíssimas as mulheres juízes. Então, uma coisa Hoje cultural... em Santa Catarina nós temos mais de 50% das integrantes da Justiça Trabalhista Catarinense são mulheres. É cultural, então? Então, é cultural e histórico. Porque, veja, uma instituição que nasceu a partir daqueles princípios da construção, né, era um trabalho que não era dado às mulheres, pela força bruta que nos dava, era para homens. Certo. Então, por vários assuntos, mas principalmente sobre isso daí. Nosso tempo acabou. Eu sei que você ainda quer dar uma mensagem aqui. Passou voando, né, gente? Muito curto. Viu? Falou que ia ser bastante tempo, passou voando aqui. Paulo, então deixa os segundos finais do programa para sua mensagem e já te agradecendo pela solicitude de estar aqui. Eu tenho tantas perguntas ainda para fazer, você vai ter que voltar mais vezes. Com certeza. Obrigada. Muito obrigado também. A minha mensagem é de paz, é de esperança, é de união, é de fraternidade. Eu quero deixar votos de que as pessoas de bem, essencialmente os maçons, mas não só os maçons, todas as pessoas de bem se unam, se congreguem, se esforcem para defender os princípios fundamentais do ser humano, que é a família, que é a ética, a moral, os bons costumes, combater esse estado de coisas que nós estamos passando, de corrupção, né, de desmandos, de desinteresse com a causa pública. Então, nós maçons catarinenses e brasileiros e todas as pessoas de bem devemos nos unir para que o mal realmente seja superado, porque o bem é que tem que predominar. E eu sempre digo, não há método científico nenhum melhor de ensino-aprendizagem do que nós pautarmos ao ensinamento através do exemplo e com amor. Então, por favor, vamos nos ater a esses princípios e vamos influir a comunidade ao nosso redor com muito bom exemplo e com muito amor. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço, fico honrada com a tua presença aqui e por você dividir com a gente todo o seu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você que acompanhou o Quem é Quem. Quem é Quem? Legal, né? Tem mais para você no domingo que vem. Aproveite bem o seu final de semana, uma ótima semana para você e até lá.